revelado o plano divino transformador por trás do arrebatamento que Satanás tentou ocultar. No terceiro ano de Joaquim, quando a opressão espiritual ameaçava os corações dos cristãos em Éfeso, Paulo, com fervor apostólico, reuniu um pequeno grupo de irmãos em uma casa local. Eles sentiam a sombra da dúvida se aproximar, um manto pesando sobre suas almas, à medida que a perseguição se intensificava. Em meio às incertezas acerca do retorno de Cristo, levantaram suas vozes em um clamor a Deus, clamando por entendimento sobre a promessa do arrebatamento. A pressão daquela noite era palpável, como uma tempestade prestes a eclodir, enquanto orações fervorosas ressoavam nas paredes, ecoando a busca desesperada por iluminação divina. Paulo, fitando os olhos em cada um deles, compartilhou sua experiência resplandecente quando foi arrebatado ao terceiro céu. Ele falou do indescritível amor e glória que havia vislumbrado, reafirmando que a vinda de Cristo era uma verdade imutável e uma esperança vivificante. Não deixeis que as circunstâncias ditem sua fé, exclamou Paulo, pois o Senhor é fiel e cumprirá o que prometeu. Um espírito de unidade começou a tomar conta da casa, onde aquele grupo se tornava um só corpo, unindo suas vozes em fervente adoração. Mas a atmosfera de expectativa foi abruptamente interrompida pela entrada de um homem estranhamente carismático, um judaizante que trazia palavras sutis, possuído por um espírito de confusão. Com um sorriso cínico, ele começou a semear suas dúvidas. É ilusão, queridos irmãos, acreditar na promessa do arrebatamento. Olhem ao redor. A perseguição que enfrentais é prova de que Deus vos abandonou. Frases traiçoeiras voaram como flechas, tentando atingir os alvos vulneráveis da fé da congregação. Percebendo que a vida espiritual do grupo estava à mercê das mentiras do judaizante, Paulo se ergueu em autoridade espiritual. Ele os convocou a unir-se em uma oração intensa por discernimento e proteção. Clamemos ao Senhor, que nos guiará por meio da confusão. A casa voltou a ser um sagrado emaranhado de súplicas. As orações eram ardentes, e a tensão subia, à medida que a presença divina parecia se manifestar na sala, envolvendo todos ali com esperança e transformação. Em um vislumbre sobrenatural, uma luz resplandecente desceu, e a sala se transformou em uma visão gloriosa do céu. Os anjos proclamavam com vozes poderosas o retorno triunfante de Cristo. Os corações, antes despedaçados pela dúvida, foram entrelaçados em fios de coragem e renovação. Os griotos de adoração preencheram o espaço, enquanto a presença do Senhor inundava cada ser com a certeza de que suas lutas não eram em vão. Contudo, o judaizante, enfurecido, começou a protestar, mas sua voz foi ofuscada pelo clamor fervoroso do povo. E se a vinda de Cristo não for como esperais? E se tudo isso for apenas uma esperança vazia? Suas palavras cortaram o ar, uns poucos balançaram a cabeça, enquanto as dúvidas começavam a despontar novamente. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Paulo, com firmeza, olhou nos olhos de cada irmão e irmã, e declarou: a verdade da palavra de Deus é inabalável. Mesmo diante da confusão, estamos firmes em nossa fé. A batalha espiritual se intensificava, mas a chama da esperança começava a incendiar suas almas. Estariam prontos para enfrentar as tempestades de dúvida que Satanás tentava semear? E agora, qual seria o propósito divino que se desdobraria diante deles? O enigma do arrebatamento permanecia, e os cristãos de Éfeso se preparavam para buscar a verdade que Deus prometeu. Naquela mesma noite, após a intensa oração, Paulo conduziu os irmãos a um momento de reflexão profunda. Sentindo o peso da responsabilidade espiritual, começou a narrar as experiências que vivenciara em suas missões, falando da fidelidade de Deus em momentos de maior desafio. Suas palavras eram como ainda mais um bálsamo,
curando as feridas abertas pela dúvida e pelo medo que ameaçavam a comunidade. Vós sabeis, começou Paulo, que em tempos de grande aflição, o Senhor sempre se manifestou. Lembrai-vos do que o profeta Joel proclamou, e será que, depois disso, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Joel 2:28. Agora, mais do que nunca, é o momento de entrarmos nas promessas de Deus com corações abertos. A atmosfera, antes conturbada, começou a se transformar. Os rostos dos irmãos brilhavam com a luz da esperança, e sentimentos de unidade se elevaram entre eles, como se fossem um só corpo enlameado no amor de Cristo. No entanto, o judaizante, ainda presente, observava com um olhar de desprezo, sentindo que seu intento maligno de semear desconfiança estava por um fio. Ele interrompeu Paulo com um riso amargo, palavras vazias, apóstolo. O que se pode confiar nesse seu Deus, quando ele mesmo permite que o seu povo sofra? O desespero é o testemunho de que a esperança não tem raiz. A voz dele ecoou, mas a firmeza do Espírito Santo pousava sobre os irmãos, como uma armadura protetora. Paulo se virou, olhando diretamente para o judaizante. A tua confusão, meu amigo, é o resultado do engano que tentas perpetuar. A esperança que temos não se baseia em circunstâncias, mas na certeza da palavra de Deus. As coisas que olho não são as que são vistas, são as que se esperam. Hebreus 11:1. Nossa fé é aquela que, mesmo em meio a tempestades, ainda acredita em águas calmas. Uma onda de adoração começou a se elevar, como um perfume agradável que subia ao trono do Altíssimo. Cada mão se ergueu em rendição, e corações eram tocados pela verdade que ressoava naquele lugar sagrado. A presença de Deus parecia agora palpável, envolvente, alimentando a chama de fé que queimava dentro deles. Eles não eram mais apenas um grupo de irmãos em crise, estavam proclamando a verdade divina diante da adversidade. Mas, enquanto a unidade se aprofundava, o judaizante começou a se contorcer, seu riso escarninho se mudou para uma expressão de ira e desespero. Estou te advertindo, Paulo. Vossa fé vos levará à ruína. O caminho que seguis é o caminho da morte. Ele se lançou em direção à porta, mas antes que pudesse sair, a casa inteira tremeu. Um estrondo como de um trovão ressoou através das paredes, e uma luz celestial iluminou a sala. Os irmãos olharam em volta, atordoados pela intensidade da presença de Deus. Não temas, disse uma voz doce, mas poderosa, que parecia vir do além, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. A revelação da grandeza de Deus encheu seus corações de um temor sagrado. Foi então que um anjo de luz apareceu, sua figura alta e radiante, trazendo uma mensagem contundente. É tempo de vos preparardes. O Senhor derramará sua revelação sobre vocês como nunca antes. Não temas a oposição, pois a vossa vitória se aproxima. Os olhos dos irmãos se encheram de lágrimas, não de medo, mas de alegria e esperança renovada. Mas o judaizante, agora paralisado pela glória que inundava a sala, pôde apenas observar enquanto as promessas de Deus se desdobravam. Num momento de silêncio, Paulo percebeu a profundidade da tarefa à frente. Irmãos, o escopo do arrebatamento não é somente sobre ser levado. É também um chamado à vigilância e à prontidão. Preparem-se, pois a hora se aproxima. A mente de cada crente fervilhava com expectativa, mas uma questão ainda pairava sobre eles. Qual será verdadeiramente o caminho que Deus traçou, e qual revelação ainda viria à luz antes que a promessa do arrebatamento se cumprisse? A jornada apenas começava e o papel de cada um deles, como portadores da verdade, estava prestes a ser radicalmente transformado. Enquanto a luz celestial iluminava o ambiente, os irmãos em Cristo se entreolharam, inebriados pela presença do Altíssimo. O anjo, com seu semblante sereno, permaneceu em pé, como um farol em meio à escuridão. Os sussurros de temor começaram a ser silenciados pela certeza da promessa divina. Paulo, sentindo a responsabilidade que pesava em seus ombros, aproximou-se do mensageiro celeste. Dize-nos, ó servo do Senhor, quais são os preparativos que devemos realizar?
O que nos espera na jornada que se aproxima? A voz do anjo era como um eco de águas vivas. Benditos são aqueles que aguardam com expectativa, pois as portas do céu se abrirão. O Senhor tem planos para cada um de vós, e a revelação da sua glória será derramada sobre a terra. Mas lembrai-vos, o inimigo se moverá com astúcia, buscando desviar vossos corações da verdade. Este é um tempo de discernimento e oração, de união na fé e de jejum em busca da sabedoria que vem do alto. As palavras do anjo pulsavam com uma urgência que não podia ser ignorada. O judaizante, aturdido pela glória, foi empurrado para trás, preso entre sua incredulidade e a realidade da obra divina. Não me importo com estas palavras. O povo nunca verá a verdade. O medo e a dúvida sempre serão suas melhores companhias, gritou ele, mas a luz já o cercava. Escuta, homem de dúvidas, o anjo respondeu, tu que armaste em teu coração a contenda. Teus planos estão escritos no papel, mas o Senhor tem um propósito muito maior. Porventura, não leu em seus textos que quem se exalta será humilhado, Lucas 14:11? A ressurreição da verdade irá triunfar sobre toda a mentira. Com isso, o judaizante se calou, sentindo a força do testemunho da verdade. Em meio ao caos de pensamentos e tradições, ele percebeu que a pregação de Paulo não era um ataque, mas sim uma luz em meio à escuridão. Ali, o Espírito de Deus manifestava um poder que não se podia ignorar. Todos na sala, de olhos fixos no anjo, sentiram uma onda de raios de esperança. Levante-se, disse o anjo para a congregação, pois o Espírito Santo se derramará sobre vós em nova medida. Vocês serão testemunhas de coisas que não puderam imaginar, e serão instrumentos de adoração nas nações. Paulo, agora inflamado, levantou as mãos. Senhor, como podemos preparar nossos corações para receber tal unção? O que devemos fazer, para que a luz de Cristo brilhe ainda mais em nós? O que se tece nos planos ocultos do Senhor, que estão prestes a se revelar a nós? O anjo continuou, deveis buscar em humildade. Coração limpo, mente clara e unidade entre vós. Venham, então, a um jejum e a uma oração conjunta. O entusiasmo pulsava entre os irmãos. Reuni-vos frequentemente, para que as correntes do desespero sejam quebradas e a alegria do Senhor seja a vossa força. Antes de partir, o anjo lançou um último olhar sobre eles. Lembrai-vos, no dia da vitória, os ímpios hão de cair como folhas na tempestade. O Senhor os levantará como uma pinha na colina. Mas cuidai para que o vosso amor não esfrie, o engano se arrasta sutilmente. Estejam atentos, pois os dias são maus e a batalha será feroz. Com isso, o anjo desvanecia em luz, mas suas palavras ressoavam com vigor nos corações de todos presentes. A presença do Senhor tornava-se um manto sobre aquela casa, enquanto cada irmão e irmã se sentia renovado no espírito. Paulo olhou ao redor, especialmente para o judaizante, que agora permanecia em um silêncio reflexivo. O Senhor tem um plano soberano, e a verdade será revelada em seu tempo. Não sabemos ainda o que está por vir, mas a hora da manifestação da glória de Deus é cercada por sinais e maravilhas que ainda aguardamos. Ao que parece, o próprio céu se prepara para algo grandioso. Preparai-vos, pois o desdobrar de sua vontade está próximo, e a sombra da dúvida se erguerá uma vez mais como um desafio. Mas sabemos que, em Cristo, já temos a vitória. Um murmúrio de concordância ecoou entre eles, a expectativa crescente, mas a incerteza do que ainda estava reservado pairava. No ar como uma nuvem espessa. O que mais Deus, em sua soberania, traria à luz em meio ao desespero do mundo? As perguntas ainda se acumulavam nos corações de todos, e a jornada apenas começava. Enquanto a congregação se reunirá em fervoroso espírito de oração e jejum, as horas pareciam se desgastar em uma expectativa elétrica. Cada um sentia pulsar dentro de si uma determinação renovada, como se a própria essência do céu estivesse entrelaçada com suas almas. A sala ressoava com ecos de louvor, e, naquele fervor, Paulo tomava a liderança. Meus irmãos, começou Paulo, com uma voz firme e convicta, é importante que nossos corações estejam alinhados com o propósito divino. Em 1 Tessalonicenses 5, 16, 18, somos exortados, regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças,
porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Hoje, vamos inaugurar um tempo de intercessão, clamando pelo Senhor, pois a sua vontade deve ser o nosso foco. Os irmãos, animados por suas palavras, começaram a se reunir em pequenos grupos, enquanto outros se inclinavam em adoração, suas vozes entrelaçadas em um poderoso clamor que se elevava aos céus. A atmosfera da sala começou a mudar, havia um peso de glória que se manifestava, como se as esperanças e necessidades delas subissem como incenso diante do trono de Deus. Mas, no coração de um homem, a semente do temor ainda permanecia. O judaizante, ainda perplexo, sentia a luta de sua própria incredulidade. Ele escutava as orações profundas que erguiam-se ao Senhor, mas havia um burburinho em sua mente que não se calava. Ele se afastou um pouco, buscando clarear suas ideias confusas. A voz do anjo ainda ecoava em seus ouvidos: o Senhor tem um propósito maior. Então, uma sombra cruzou seu espírito, uma presença que falava ao seu íntimo, sussurrando palavras de dúvida e confusão. Era como se o próprio adversário se aproximasse, tentando semear desconfiança sobre o que estava em ação. Somente os tolos acreditam que as palavras de Paulo sejam verdadeiras. O poder da lei é firme, não se deixe levar por esta onda de emoção, insinuou aquela voz. No entanto, enquanto isso ocorria, dentro da congregação, a atmosfera espiritual se intensificava. Paulo, percebendo a crescente unção do Espírito, levantou-se novamente. O que estamos vivendo não é apenas uma reunião, mas um despertar. O Senhor está a nos chamar para transformar nossas vidas. Como está escrito em Atos 2:17, e acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Estais prontos para receber a promessa do Pai? Os corações começaram a palpitar, e uma onda de fervor tomou conta da sala. Clareza e propósito pareciam brotar daquela reunião. Olhando para cada um, Paulo sabia que sua missão era urgentemente crucial. Sejamos agentes da transformação. A dúvida não pode prevalecer onde a luz de Cristo brilha. Lembrai-vos de Hebreus 11:1. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Vamos clamar pela revelação do plano de Deus. Nesse momento, o judaizante, tomado por uma tempestade interna, decidiu retornar à sala. Ele se apropria da luz que agora iluminava o lugar, vendo as expressões de fervor e fé. Algo em seu coração começou a mudar, como se uma partícula de luz penetrasse a escuridão de suas dúvidas. Paulo, percebendo o irmão em um estado de conflito, caminhou até ele. Irmão, não temas. O Senhor também tem um lugar de graça para ti. A jornada para a verdade pode parecer desafiadora, mas lembra-te, é Ele quem nos guia e nos prepara. Cada homem, cada alma, independente de sua história, é chamado pelo Senhor a fazer parte do grande plano de redenção. Enquanto os irmãos continuavam a orar e interceder, uma nova visão resplandeceu nas mentes deles. Um plano de Deus que ainda não tinha sido revelado começava a se desenhar diante deles. A expectativa aumentava, e, à medida que se sentiam unidos em espírito, uma nova unção começou a ser derramada. Preparem-se, enfatizou Paulo em meio aos clamores, pois o divino está prestes a se manifestar. O que acontecerá a seguir não é apenas um ato de poder, mas a revelação do plano soberano de Deus que se desdobrará na terra. As correntes da incerteza estão prestes a ser quebradas, e a verdade prevalecerá, conforme os tempos se cumprirem. Com isso, uma nova e intensa onda de oração varreu a sala, enquanto a realidade do que se aproximava parecia se enraizar em seus corações. E, como uma sombra que se estende antes da tempestade, uma inquietação emergiu na consciência coletiva, sugerindo que o adversário ainda tinha um último trunfo a jogar. O que mais poderia fazer o inferno? Uma nova batalha espiritual estava prestes a ser travada, e os desígnios celestiais começavam a assinalar sua jornada rumo à plena revelação do propósito de Deus, enquanto eles aguardavam. Preparem-se para o inesperado, disse Paulo com fervor, enquanto cada um sentia que estavam à beira de um evento monumental, uma mudança que mudaria os rumos de suas vidas e de toda a terra pelas gerações futuras. Então, à medida que a congregação permaneceu em constante clamor, um silêncio súbito caiu sobre a sala, como se o próprio céu tivesse pausado para ouvir.
O judaizante, agora conectado à comunhão, observava em intenso espanto. Ele sentia o peso da presença divina envolvendo cada um dos presentes, e um temor reverente o dominava. Foi então que, inesperadamente, uma visão se abriu diante de Paulo. Uma luz intensa brilhou e ele caiu em um êxtase, revelando, de maneira sobrenatural, os planos e propósitos de Deus para aquele momento. Ele viu o céu, cheio de anjos, e, em meio a eles, uma grande mesa era preparada. Cada prato estava cheio das promessas de Deus, aguardando os que estivessem prontos para se assentar. Um eco de palavras reverberou em seu espírito: eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21h05. Levando sua voz a um novo nível, Paulo exclamou com fervor: irmãos, o Senhor nos chama para uma nova aliança. O que tememos em nosso futuro, ele já escreveu em sua palavra. Nós somos chamados a sermos participantes desse banquete celestial, porque, nestes últimos dias, Deus derramará graça em abundância sobre aqueles que o buscarem de todo o coração. As pessoas começaram a responder com gritos de louvor, a convicção de suas almas tocava o céu. Porém, o judaizante permanecia em estado contemplativo, sua mente carregada pelo que acabará de testemunhar. A semente da dúvida ainda germinava dentro dele, e uma sombra de incerteza despertava contra todos aqueles que haviam sido tocados pela presença do Senhor. Enquanto Paulo continuava a pregar, as correntes de temor e dúvida tornavam-se cada vez mais insistentes. Ele sabia que o adversário estava nesse lugar, tentando semear confusão entre os corações inquietos. Mas, lembrai-vos do que dizemos em 2 Timóteo 1h07, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. A congregação, repleta de fervor, agora começou a orar especificamente contra as vozes que tentavam desviar a atenção do plano de Deus. Uma intensa batalha espiritual culminava, onde as orações subiam como fumaça de incenso ao trono, e as manifestações do Espírito tornavam-se cada vez mais evidentes. E, no meio desse clamor, o judaizante começou a sucumbir à luta interna, em um ponto de inflexão. O chamado de Paulo o atingia como um vento forte, e o peso de suas dúvidas começou a derreter. Ó, Senhor, se tu és real, revela-te a mim. Ele clamou, sua voz entrelaçada com os outros. Naquele exato momento, uma voz profunda envolveu a sala como um manto, dizendo: sou eu, e estou convosco cada dia até a consumação do século. A presença divina foi tão palpável que muitos caíram em adoração, enquanto outros se levantaram cheios de um novo fervor. O judaizante, agora com lágrimas nos olhos, se entregou plenamente à luz que brilhava ao seu redor. Ele não podia negar a transformação que acontecia em seu espírito. Uma nova vida pulsava dentro dele, e a convicção que antes lhe era estranha, agora envolvia seu ser. Como muitos foram tocados, a atmosfera se tornou eletricamente carregada, um mover do Espírito Santo fluía como um rio, e o testemunho de Cristo se tornava mais do que um eco distante, mas uma realidade viva. Paulo, percebendo a nova dinâmica, declarou: eu creio que o Senhor está prestes a revelar-se ao mundo. O que se segue será a manifestação da glória de Deus, em cumprimento da promessa de Joel 2h28, onde diz que ele derramará do seu espírito sobre toda a carne. No meio de todas essas revelações, Paulo sabia que o adversário ainda tramava em silêncio, aguardando a oportunidade de desviar a atenção do maravilhoso plano que Deus estabelecera. Um leve arrepio percorreu sua espinha ao sentir que a tempestade ainda não havia acabado. As Escrituras falavam de dias difíceis por vir. Este é apenas o início, pensou ele, enquanto seu olhar se tornava firme em direção ao futuro. E assim, com corações ardentes e uma nova dimensão de fé, a congregação preparou-se para um novo capítulo da história, um capítulo onde o poder de Deus se manifestaria em ciclos de intervenções celestiais. O judaizante, agora renovado e fervoroso, juntou-se aos irmãos, ansioso por experimentar a totalidade do propósito de Deus que se desdobrava diante deles. Estamos prontos para entrar no desconhecido, mas sabemos que devemos estar vigilantes, pois o inimigo não descansará. Advertiu Paulo, com uma firmeza que ecoava nas almas dos fiéis. Pois,
O que eles não sabiam era que uma nova e terrível revelação estava prestes a quebrar, um plano que mudaria suas visões para sempre, revelando que a batalha tinha apenas começado, e a vitória estava reservada para aqueles que permanecessem fiéis até o fim. Na manhã seguinte, enquanto a luz do sol iluminava as casas da cidade, a congregação se reuniu novamente. A expectativa pairava no ar, como a brisa suave que antecede uma tempestade. Paulo, agora mais determinado do que nunca, sentou-se entre os irmãos, sentindo o peso do propósito divino em seu coração. Ele sabia que Deus estava se preparando para uma obra grandiosa, e a voz do Senhor ainda ressoava em sua mente, infundindo-lhe coragem. Amados irmãos, começou ele, sua voz ecoando com autoridade. Hoje estamos aqui para buscar a face do Senhor e conhecer sua vontade. Estamos em um tempo crucial, um tempo onde as trevas tentam ofuscar a luz, mas sabemos que a luz sempre triunfa. Em Mateus 5:14, está escrito: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O judaizante, agora transformado e ardendo com a nova fé, escutava atentamente. Ele se lembrou da sua própria jornada de dúvida e confusão. A semente da certeza agora germinava dentro dele, mas a lembrança das sombras ainda dançava em sua mente, como espíritos ameaçadores. Ele se levantou e compartilhou seu testemunho. Meus irmãos, eu era como uma nuvem carregada, cheia de incerteza. Mas a luz de Cristo me tocou, e eu clamo por todos que ainda estão nas trevas, a luz é real. Ele é real. Os corações de muitos foram tocados, e uma onda de ânimo se espalhou pelo grupo. Mas Paulo sabia que o tempo da tranquilidade estava se esgotando. Ele sentia uma inquietação no espírito, uma percepção de que algo maligno se esgueirava nas sombras, esperando o momento certo de atacar. Lembrem-se das palavras de Efésios 6:12, porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os poderosos, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Devemos estar preparados, meus irmãos, pois o inimigo está agindo, buscando desunir e destruir. Nesse momento, um estrondo repentino ecoou do exterior. As portas da congregação balançaram, e um temor se espalhou como um incêndio. Muitos se levantaram em oração, clamando para que a proteção de Deus os envolvesse como um escudo. O judaizante, sentindo o poder da coletividade na oração, começou a interceder fervorosamente, sua voz elevada acima do clamor. A atmosfera tornou-se elétrica, e uma presença poderosa começou a preencher o espaço. Uma mulher da congregação caiu de joelhos, exclamando: Vejo o céu se abrindo. Vejo anjos armados, prontos para lutar por nós. O clamor espiritual cresceu e a fé dos presentes, antes vacilante, agora ardia como brasas. Paulo percebeu que a batalha estava prestes a irromper. Preparamo-nos para um confronto, e nosso Deus irá antes de nós. Gritou ele, com a determinação de um soldado no campo de batalha. Mas, nesse momento, uma sombra se movia furtivamente nos cantos da sala. Um homem, cuja presença era estranha e suas intenções ocultas, surgiu do nada, com um olhar de desprezo. Vocês não sabem o que estão fazendo. O que buscam está longe de suas capacidades. A voz dele reverberou com um tom de desdém. Paulo, ciente do espírito enganador que se manifestava, ergueu-se com uma autoridade divina. Jesus nos disse que conheceremos a verdade, e a verdade nos libertará. Não permitiremos que a voz do inimigo abale a nossa certeza. O olhar de Paulo se encontrou com o do homem, e um ardente conflito espiritual começou a se desenrolar. A tensão aumentou. Ali, no sagrado espaço da congregação, as forças do bem e do mal se chocavam. Os irmãos oravam, e as respostas do céu eram palpáveis, mas o judaizante, sentindo a batalha em seu interior, refletia: qual é o papel de cada um de nós neste momento? Qual é o plano de Deus que se revelará entre nós? E, no auge da tensão, uma certeza assombrosa brotou na mente de Paulo. Deus estava prestes a revelar algo extraordinário, algo que mudaria o curso da batalha espiritual e que, em última análise, glorificaria seu nome. Mas ele sabia que a resposta estava suspensa, aguardando que a coragem e a fé dos fiéis fossem postas à prova. Preparem-se,
pois o que está por vir será como um relâmpago que ilumina os céus. Proclamou Paulo, e a congregação intensificou seus clamores, buscando a revelação de Deus que só ele poderia trazer em meio à tempestade. O judaizante, tomado pela certeza de que este era o momento de decisão, dobrou os joelhos, clamando: Senhor, manifesta a tua glória. Que o teu plano soberano se revele. Mas algo ainda permanecia oculto, uma verdade divina ainda a ser descoberta, e a sombra que pairava sobre a congregação era um lembrete de que a batalha espiritual estava longe de terminar. Enquanto as orações subiam, todos se preparavam para o que estava prestes a ser revelado, cientes de que, na profundidade do silêncio e da agitação, o poder de Deus se manifestaria em formas inesperadas. Enquanto as orações clamavam por direção e uma intervenção divina, a congregação estava em um estado de expectativa palpável. Os rostos de homens e mulheres refletiam tanto temor quanto esperança, como se soubessem que a tensão no ar era prelúdios de algo monumental. Paulo, com seu olhar intenso, não podia deixar de perceber as nuances do que se desenrolava diante dele. Ouçam, amados irmãos, disse ele em um tom que penetrava as almas, esta batalha não é nossa, mas do Senhor, e ele tem um plano. Em Isaías 54:17, está escrito: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Estamos prestes a ver o poder de Deus se manifestar, e as trevas não dominarão. Sua voz era como um trovão, e muitos a sentiram, fortalecendo-se nas palavras de fé. No centro da sala, o judaizante, agora plenamente abraçado pela luz de Cristo, sentiu a presença de algo sobrenatural se aproximando. Rapidamente, ele fechou os olhos e viu, em visão, uma fileira de anjos armados, prontos para combater as forças do mal. O eco da batalha cósmica ressoava em seu espírito, e uma certeza ardente o impulsionava: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Mas a sombra que havia se instalado não se deixou intimidar. O homem de olhar desdenhoso avançou mais perto, seu semblante escurecido pelas trevas que o envolviam. Vocês realmente acreditam que o céu responderá? Quantas vezes as promessas se tornaram meras ilusões? Sua voz estava impregnada de sarcasmo e um manto sombrio de desespero. A resposta imediata de Paulo foi ação. Ele deu um passo à frente, um sentimento de ardor inflamando seu coração. Você fala com a voz do inimigo, e essa voz não terá lugar aqui. Em João 10:10, sabemos que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas Cristo veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Com cada palavra, a coragem ressoava como um tambor de guerra. Nesse momento, um tremor percorreu a sala e o ar parecia pesar como chumbo. As janelas vibraram e um vento poderoso soprou, como se a própria criação estivesse respondendo ao chamado de Deus. Os presentes começaram a clamar ainda mais, suas vozes unidas em uma sinfonia de súplica e adoração. A atmosfera estava saturada de expectativa, e uma luz radiante começou a emergir do centro da congregação, iluminando os rostos dos crentes. O judaizante, tomado pela presença divina, disse audaciosamente: aqui estou, Senhor. Usa-me como teu instrumento. Que o teu plano soberano se revele. Ele sentiu uma unção poderosa e, como se a voz do céu lhe falasse, um pensamento penetrante passou pela sua mente: você não é apenas um espectador, você faz parte do plano. E quando essa verdade financeira se estabeleceu, uma visão sobre a importância de cada crente se tornou clara. Paulo dirigiu-se a todos: minhas amadas ovelhas, cada um de vocês foi chamado para um propósito. E esse propósito está ligado ao que Deus está prestes a fazer. Em Gálatas 6:9, somos exortados a não nos cansemos de fazer o bem, pois no devido tempo, ceifaremos, se não desfalecermos. Enquanto as forças do bem se mobilizavam, o homem sombrio, que já havia sido um mero distrator, começou a recuar. A luz, à medida que se intensificava, parecia moldar a realidade ao redor. Cada sombra recuava, revelando verdades antes ocultas. A congregação orava fervorosamente, e no clamor da fé, um sinal claro começou a manifestar-se. Preparem-se, proferiu Paulo, o que vemos agora é apenas o começo. Deus está prestes a derramar um novo entendimento.
Em Tiago 1:5, nos é prometido que, se pedirmos sabedoria, Ele nos dará generosamente. E, nesse clamor, a expectativa estava palpável, pois os membros da congregação discerniam que um novo capítulo estava prestes a se abrir, revelando o eterno propósito de Deus em meio à batalha intencional. E enquanto a luz predominava sobre a escuridão, um eco misterioso reverberou no ar: o que você ainda não sabe fará toda a diferença. A congregação, em estado de fervor, estava prestes a ver que o plano soberano de Deus se desdobraria de uma maneira que eles nunca poderiam imaginar. A congregação, agora tomada por uma fervorosa expectativa, se manteve de joelhos, cada coração pulsando em adoração e súplica. As palavras de Paulo ecoavam em suas mentes e espíritos, enquanto a presença divina se tornava cada vez mais palpável. No entanto, um arrepio percorreu a sala, como se um novo desafio estivesse emergindo do abismo das trevas. O homem de trevas, que até então recuara, olhou para Paulo com desprezo. Você fala de luz, mas a verdade é que a escuridão é mais forte do que sua fé. Seu desdém parecia cortar o ar, e um silêncio momentâneo pairou antes que Paulo, tomado pela força do Espírito, respondesse com fervor. A escuridão não prevalecerá. Em 1 João 1:5, lemos que Deus é luz, e não há nele treva alguma. Não temo o que está à sua frente, pois temos um Senhor que batalha por nós. Sua declaração se transformou em um grito de guerra, e as vozes unidas da congregação se ergueram novamente, clamor de fé e libertação. Enquanto o clima se intensificava, uma nova visão surgiu no espírito do judaizante. Ele viu uma porta, resplandecente como ouro, se abrindo em meio a uma nuvem de luz. Ouvia o som de um estrondo, como um trovão, que subia em glórias. Uma frase sussurrada ecoou em seu ser: prepare a sua casa, pois um novo derramar de graça está a caminho. Os cânticos de louvor aumentaram em intensidade, e a congregação começou a profetizar sobre o que ainda estava por vir. Uma expectativa divina estava em meio a eles, e muitos começaram a discernir que a batalha visível era um reflexo da luta sobrenatural. Em Efésios 6:12, somos lembrados de que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e contra as forças espirituais da maldade, Paulo exclamou, encorajando a firmeza na batalha. Assim, com os olhos fixos na presença do Senhor e na luz crescente, Paulo convocou cada um a se levantar em fé. Estamos prestes a cruzar a linha entre o que é conhecido e o que Deus ainda irá revelar. Em Romanos 8:18, somos lembrados de que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. No entanto, o homem sombrio, por sua vez, desferiu uma última tentativa de dissuadir a fé da congregação. Vocês não conseguem ver? O céu é mudo. Onde está a prova da sua intervenção? Onde estão os sinais que você tanto espera? Sua voz, anticínica, agora carregava uma nota de desespero, tamanha era a pressão da luz que o cercava. Foi nesse momento que a luz na sala se intensificou a um ponto de quase cegá-los. O judaizante, caindo de joelhos e com lágrimas de alegria, percebeu a verdade profunda. O que ainda não sabemos, Senhor, revelará teu plano. Cada palavra ressoava como um eco de propósitos divinos que ainda não eram vistos na terra, mas que afetavam céu e terra. Paulo, percebendo que a presença de Deus estava prestes a romper em algo extraordinário, levantou as mãos e desafiou a condição espiritual do lugar. Senhor, deixa cair o teu espírito. Conforme prometeste em Joel 2:28, derrama do teu espírito sobre toda a carne, e os jovens terão visões, e os velhos sonharão sonhos. Enquanto a congregação unia-se em súplica fervorosa, a atmosfera mudava, uma brisa suave trouxe um perfume celestial, e todos sentiram uma revelação que se aproximava. A escuridão começava a se desvanecer, as palavras de Paulo e as promessas de Deus se entrelaçavam, e a certeza de um desdobrar milagroso estava prestes a se revelar. E na profundidade do silêncio após o clamor, um eco místico flutuou pelo ar: a chave do que será revelado se encontra naqueles que estão dispostos a confiar nas promessas. A congregação, agora vibrante com uma nova fervor, percebeu que estavam nas portas de um grande movimento divino, mas o que viria a seguir revelaria o coração de Deus como nunca antes. Enquanto a congregação se deixava envolver pela expectativa divina, a luz ao redor de Paulo começou a brilhar de forma ainda mais intensa.
Ele, percebendo o aumento da presença espiritual, sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Preparem-se, irmãos, pois o Senhor está prestes a fazer novas maravilhas entre nós, ele proclamou com voz firme. Todos estavam em profunda adoração, quando, subitamente, um forte som, como de um vento impetuoso, encheu o lugar. Um murmúrio reverente se espalhou entre os presentes, e alguns começaram a sussurrar sobre a profecia de Atos 2:1-4, onde o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes. Uma sensação de antecipação tomou conta do coração de cada um, e a fé crescia a cada instante. Olhem, exclamou um dos jovens, apontando para o centro da sala. Uma chama visível, como um fogo, começou a dançar, pairando sobre as cabeças dos que estavam ali reunidos. O judaizante, que antes cedia à escuridade, agora via a luz penetrante e aquecedora, e seu coração pulsava com uma nova visão. Paulo, então, aprofundou sua súplica ao Senhor: concede a cada um de nós a capacidade de ouvir e discernir a tua voz, pois é a tua revelação que trará transformação. À medida que ele orava, os presentes foram tomados por uma onda de intrepidez, e começaram a falar em outras línguas, proclamando as maravilhas de Deus. O som de suas vozes subiu como um hino ao céu, e muitos que passavam pela porta se voltaram, maravilhados. O que é isso? Perguntavam uns aos outros, confusos, enquanto se acercavam para escutar. As palavras que saíam dos lábios da congregação ecoavam em línguas diversas, cada uma traduzindo a grandeza e a bondade do Senhor. Mas no canto da sala, o homem das trevas observava, seu rosto se contorcendo de raiva e perplexidade. Como podem acreditar em uma ilusão tão óbvia? Olhem as suas condições, estão esmagados sob o peso da perseguição, e ainda assim acreditam em promessas vazias. Seu grito ressoou pela sala, tentando envolver todos em sua dúvida. Enquanto Paulo se voltava para ele, uma emoção inspirada pelo Espírito Santo tomou conta de seu ser. A verdade não é o que os olhos veem, mas sim o que a fé pode perceber. Em Hebreus 11:1, a palavra nos diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. E com essas palavras, uma luz ainda mais intensa irradiou, fazendo o homem se reclusar nas sombras mais uma vez. Foi então que uma jovem da congregação, cheia de ousadia, levantou-se e declarou: orem, pois em Cristo todas as promessas são sim e amém. Ele é o cumprimento da esperança, e em sua presença não há espaço para medo ou dúvida. Ao ouvir isso, muitos começaram a ungir as portas do templo, clamando por proteção e revelação. Com a atmosfera carregada de fé e um aroma sutil de incenso, uma nova palavra do Senhor começou a se revelar: a transformação que buscam não será gerada pelo que foi feito, mas pelo que eu farei nas profundezas do seu coração. Levantai-vos e confiai, pois a hora de um novo mover se aproxima. E antes que a congregação pudesse captar toda a magnitude de tais promessas, um eco distinto e misterioso atravessou o ar. A verdade que será revelada se encontra na capacidade de se desprender do antigo e se apegar ao novo. A transição pode ser dura, mas bendito será aquele que se prepara. A congregação estava prestes a entrar em uma nova era de revelação e poder, mas o que ainda estava por vir testaria suas convicções e as conduziria a confrontos que poucos poderiam imaginar. O plano soberano de Deus se desdobrava, prometendo libertação, mas também provocando um grande dilema sobre o que significa realmente seguir e confiar em sua voz. Enquanto a congregação se recuperava da intensa manifestação do Espírito, a atmosfera vibrava com uma combinação de excitante expectativa e reverente temor. As vozes unidas em adoração aumentavam em fervor, cada ser ali presente sentindo que aquilo não era apenas um culto, mas um verdadeiro evento celeste. Paulo, ciente da responsabilidade que se assentava sobre seus ombros, aproximou-se do centro do salão, a luz que preenchia o ambiente refletindo em seu rosto determinado. Irmãos, a presença do Senhor está aqui. É um chamado para cada um de nós. O que o Senhor está prestes a fazer entre nós não é apenas para nosso conforto, mas para o cumprimento de seu glorioso propósito na terra. Esfregando as mãos em um gesto de determinação, ele proclamou: sabeis que o céu tem ouvidos atentos a nossas súplicas, e as promessas são para aqueles que têm fé. Lembrai-vos de que as portas do céu estão se abrindo. Assim como disse em Mateus 7:7, pedi, e dar-se-vos-á, buscai,
e encontrareis, batei, e abrir-se-vos-á. O judaizante, agora tomado por uma nova fervorosa convicção, escutava atentamente. Ele sentia o calor da presença divina que anteriormente o intimidava. No entanto, no fundo de sua mente, um eco persistente da dúvida começava a insinuar-se novamente como uma sombra tênue. E se tudo isso for uma ilusão? Pensou. Mas ao redor dele, os aplausos e clamor de adoração começaram a calar essa incerteza. Os olhos de Paulo varreram a sala, a conexão do Espírito se manifestando em cada rosto, os irmãos estavam prontos para enfrentar o que viesse. Eis que um novo vento está soprando. Preparemo-nos, pois Deus não tem apenas um derramar de seu Espírito, mas uma transformação radical de vidas e de corações. Como está escrito em Romanos 12:2, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Com isso, um silêncio reverente permeou o lugar, um sussurro de expectativa se assentou, e todos estavam prontos para receber a revelação que Deus estava prestes a trazer. Foi então que Paulo viu uma luz intensa surgindo do centro da congregação, como se um raio de sol tivesse entradas pela janela. Aquela luz parecia estar chamando cada um dos presentes a um maior entendimento. "Acenderei uma chama nos vossos corações!" exclamou Paulo, a intensidade da esperança transbordando de sua voz. Deus nos chamou para limpar nossas almas de toda dúvida, e Ele nos revelará um propósito glorioso. Lembrai-vos do que disse o Senhor em Salmos 1:9-105, "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho." Nesse instante, o homem que antes havia semeado a dúvida, agora estava sem palavras, tentando entender a força do que se desenrolava. O fervor do espírito era inegável, e sua própria incredulidade começava a ruir. Ele se lembrou das palavras do anjo: "A chave do que será revelado se encontra naqueles que estão dispostos a confiar nas promessas." O ambiente mudou, e o próprio ar parecia vibrar com a presença do Senhor. Várias vozes começaram a levantar cânticos em línguas, e cada som era como uma flecha a atingir o coração de Deus. O judaizante, agora tomado de uma nova determinação, levantou suas mãos e começou a clamar: "Senhor, faze-me teu instrumento. Abre os meus olhos para ver a tua glória." A manifestação do Espírito Santo tornou-se palpável. A energia no lugar crescia à medida que a congregação buscava não apenas um derramamento, mas uma verdadeira renovação. Paulo levantou sua voz: "Deus está prestes a se mover de maneiras que ainda não compreendemos, e o que Ele está fazendo irá impactar muito mais do que este lugar. Então lembrai-vos, cada um de vós tem um papel na grandiosidade deste plano doce e profundo." E, enquanto Paulo falava, uma outra onda cheia de eletricidade espiritual pulsou através do ambiente, como se um novo nível da batalha espiritual tivesse começado. Palavras como liberdade e revelação explodiam dos lábios da congregação. A adoração aumentava em volume, e em meio ao clamor, uma nova presença se manifestou, revelando um aspecto desconhecido do Senhor. Humildemente, Paulo olhou para cima, soando as páginas da Bíblia. Ele sentiu que Deus estava prestes a revelar o que ainda estava oculto. Preparem-se para a transformação, preparem-se para a revelação. Mas lembrai-vos, o caminho será repleto de provas e desafios. Satanás não desistirá facilmente. Um murmúrio de concordância ressoou enquanto os irmãos se preparavam para orar mais intensamente. Sabiam que o plano de Deus não apenas levaria ao arrebatamento, mas também os prepararia para enfrentar o adversário em uma batalha espiritual que exigiria presença e coragem. A esperança nunca foi perdida, mas será revelada de uma nova maneira a cada um de vós. Gritou Paulo, e o som reverberou nas paredes. A promessa a cada um de nós é que estamos nos preparando para testemunhar a glória do Senhor, mas uma grande luta vem a seguir. Estão prontos para o que vem a seguir? A congregação respondeu com vibrante aclamação, ardendo no fervor, vendo na escuridão a promessa da luz. Mas Paulo, em seu espírito, sentia que a batalha estava apenas começando e que a vitória exigiria uma firme e resoluta adesão ao propósito divino. Assim, a preparação de seus corações e a certeza de que seu Senhor estava com eles, levaria tanto à revelação quanto às lutas que teriam de enfrentar.
O que ainda estava por vir, com certeza, seria um testemunho da soberania de Deus. Nessa expectativa, as almas se aqueciam e se preparavam para o que estava por vir.